Não basta só ter um conhecimento técnico, né, de teologia, saber a exegese, a hermenêutica, homilética, ou seja, todas as ferramentas disponíveis, né, por meio de estudos, se nós não tivermos a palavra revelada, né? Lucas 24:45 mostra que Jesus abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem as Escrituras. Então nós temos que ter a palavra revelada, nós temos que, assim como Paulo, né, quando ele fica um tempo no deserto da Arábia, né, possivelmente no pé do Sinai, e ele diz que recebe revelações de Cristo. E quando nós olhamos, por exemplo, para essa questão do arrebatamento da igreja, em que nós vemos uma igreja dos últimos dias alheia, né, indiferente, morna com relação às coisas de Deus, uma igreja que Cristo e a palavra está fora, mas a igreja está lá dentro se sentindo muito bem, obrigado. Ela está confortável. Essa igreja diz que não tem falta de nada, mas que ela está rica e abastada, né? Ela está se sentindo autossuficiente. Então é só quando olhamos para o aspecto histórico do primeiro século da cidade de Laodiceia, realmente era uma cidade muito rica. Porém, quando nós olhamos para o aspecto espiritual dessa igreja, nós vemos que ela carecia de ouro, de colírio e de vestes. E quando nós olhamos para esse âmbito da analogia que se faz do ouro, das vestes e do colírio, essa igreja não estava seguindo a Cristo, essa igreja não estava praticando a palavra de Deus, porque não estava sendo guiada pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, ou seja, o colírio, a fim de que ela pudesse enxergar o seu estado de erro, né, de condenação, porque estava manchando as suas vestes. Ou pior ainda, estava sem as vestes, se ela precisava das mesmas, né, ou até para cobrir aquela que já estava manchada. Porque quando olhamos para o aspecto também de Sardes, no capítulo 3, versos 2 a 5, nós vemos que muitos, ou poucos, né, de Sardes andariam de branco junto com Cristo, porque não estavam contaminando as suas vestiduras. Haviam guardado, né, as suas vestes, então, intactas. E essas vestes, elas representam a prática da palavra de Deus. Tanto que quando Jesus entra no salão nupcial e vê um homem lá sem as suas vestes de núpcias, Jesus pergunta: amigo, como você entrou aqui? O texto está mostrando que pessoas que não praticam as Escrituras não entrarão no reino de Deus, porque nós fomos regenerados para uma viva esperança. Essa viva esperança é a promessa, né? A esperança do Evangelho, que é a vida eterna. E nós fomos regenerados para andar nas obras de Cristo, estarmos ligados à videira, para que no final da carreira cristã nós possamos então confirmar essa eleição, que é uma vida de santificação e de frutificação, estar ligados na videira, e a vocação, que é o convite ao lugar celestial. Esquecendo das coisas que para trás ficam, nós avançamos para aquelas que diante de nós estão, para o prêmio da soberana vocação. Esse prêmio, ele é um incentivo para que nós não abandonemos a carreira cristã, para que nós possamos confirmar essa chegada ao final, né? Por isso que a Bíblia diz, para as cartas do Apocalipse, mas ao vencedor. Esse vencedor é aquele que no final da carreira cristã, ele só consegue chegar combatendo o bom combate com as armas das nossas milícias, com a mente formada com as Escrituras, guardando esse caminho pela fé. Ele mantém a sua fé intacta. E a fé só pode ser mantida através da meditação nas Escrituras, de ouvir as Escrituras, de ler as Escrituras e, acima de tudo, de praticar a palavra de Deus. E essa igreja também carecia do ouro de Cristo, né? Então esse ouro é seguir a Cristo. E aí nós vamos sendo, através das provações, das lutas, das dificuldades, a nossa fé ela vai sendo purificada à semelhança desse ouro. É isso que Jesus disse para o jovem rico.
vem e segue-me, aí você vai ter um tesouro no céu. Não ajunteis para vós outros tesouros sobre a terra, mas sim tesouro no céu. Então essa igreja não estava seguindo a Cristo, essa igreja não estava praticando a palavra de Deus, porque não estava sendo guiada pelas Escrituras, que é a palavra de Deus. Essa igreja estava corrompendo a sua fé. Então Paulo, ele recebe essa revelação. Ele recebe a revelação do arrebatamento, e aí ele fala para os, como eu mencionei, né, no pé do Sinai, e aí nós vemos a menção do arrebatamento, quando o Senhor Deus dá ordem para Moisés para lavar, para purificar as vestes do povo, no primeiro e no segundo dia, que no terceiro dia ele iria aparecer. Esse povo que tivesse purificado as suas vestes, ele subiria ao cume do monte, ao toque de trombetas. E o Senhor havia prometido descer no cume do monte, numa nuvem espessa, escura, para o encontro, né? Nós subiríamos, o povo de Israel subiria ao encontro do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, que foi essa revelação de Paulo, mostra exatamente isso, que ao toque da trombeta nós iremos subir ao encontro do Senhor nos ares, entre nuvens, e assim estaremos para sempre. Me perdoe, irmãos, eu estou saindo da gripe agora. E assim estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor descerá dos céus, e 2 Coríntios 12, versos 1 e 2, nós vemos Paulo subindo, né, ao terceiro céu, na habitação de Deus. Cristo está fora do universo, então ele é fora da criação, ele descerá dos céus e vai pairar na atmosfera, assim como a semelhança do Senhor no cume do monte. E o povo que ouvisse o som da trombeta, da buzina, subiria, mas só iriam subir aqueles que tivessem purificado as suas vestes. Mas nós vemos que o povo de Israel não subiu porque não estava acostumado com a palavra de Deus. Então, nós vemos aqui no Apocalipse, quando João escreve, ele escreve essa última igreja que eu mencionei, que carecia do ouro, das vestes e do colírio, porque ela não estava sendo guiada pela palavra, e não estava praticando a palavra de Deus, nem seguindo a Cristo, e mesmo assim estava se sentindo confortável, e Cristo estava do lado de fora. Nós vemos a igreja hoje, atual, uma igreja indiferente com a obra missionária, com o evangelismo, com a assistência aos santos, com a paciência para ouvir de fato uma pregação bíblica. Então nós vemos a igreja de hoje muito parecida com a igreja de Laodiceia. O apóstolo João, depois destas coisas, como diz no capítulo 4, nós vemos no capítulo 1 do Apocalipse, no verso 3, a carta direcionada aos servos de Deus, especificamente no verso 4, esses servos compõem a igreja. No verso 10, João se identifica com a igreja. No verso 19 é mostrado a subdivisão desse livro do Apocalipse, as coisas que vistes, o Cristo glorificado, as coisas que são e as que hão de ser depois dessa. Cristo glorificado, a dispensação da igreja e o que viria então depois do arrebatamento da igreja. Logo após as advertências no capítulo 2 e no capítulo 3, João, ele diz o seguinte aqui no capítulo 4, versos 1 e 2. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Depois da igreja. Nós vimos aqui no capítulo 2 e 3 as advertências, orientações e promessas às igrejas. Então, depois dessas coisas, imediatamente após as advertências às igrejas, João ele vê uma porta aberta no céu e uma voz como de trombeta. E aqui nós temos que levar em consideração que a primeira trombeta do juízo é tocada só no capítulo 8. Então, a última é tocada no capítulo 11. E João aqui ouve uma outra trombeta antes das 7 trombetas. Então, nós não podemos fazer nós não podemos ligar essa trombeta que João ouve com as trombetas do juízo do Apocalipse. Até porque quando se fala da última trombeta, nós temos que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 52, nos remete às 2 trombetas de prata. Até porque
no dia nos toques, existem diferentes toques de trombetas, como Paulo fala em 1 Coríntios 14:8. E quando nós olhamos para as duas trombetas de prata, no números 10, nós vemos que uma era para advertência e outra para a partida dos arraiais. Se nós olharmos para essa questão espiritual, uma pode ser tocada, a trombeta vai tocar e os mortos ressuscitarão. E depois nós, os vivos, partiremos para o encontro do Senhor nos ares. Assim era com relação ao povo de Israel nos arraiais. Então, no dia estrondoso, no dia do Yom Teruah, os segadores, que era a colheita geral, eles paravam imediatamente tudo que estava fazendo e partiam em direção ao templo para adoração. E depois eram recolhidos as espigas para os estrangeiros e dos quatro cantos para os pobres. Isso já com o toque da trombeta para a festa da expiação. E até quando os judeus reconhecerem, com suas almas aflitas, Cristo como seu Senhor e como seu Messias Salvador. Isso está em Oséias 5,15, a promessa que Jesus fala em Mateus 23:39. Então nós vemos que no capítulo 4 do Apocalipse, agora já no verso 2, diz, imediatamente. Então a palavra diz que nós seremos arrebatados, que é o termo arpazô, é um traslado, é um rapto, é retirado de forma abrupta. E João estará no céu, João está no céu. Agora, é interessante que depois destas coisas, das advertências, das orientações e promessas às igrejas, depois destas coisas, João não somente vê uma porta aberta no céu, mas ele ouve uma voz. Então essa porta, ela faz referência à entrada dos gentios. A entrada dos gentios está sempre, ela é sempre mencionada anterior depois à restauração de Israel. Romanos 11, 25, 26, Atos 15, 14, 16, Isaías 26, 19, 20, 21, depois no capítulo 27 de Isaías, nós vemos a restauração dos judeus, no capítulo 27, no verso 12 e 13, que é a referência dos quatro cantos de Isaías 11, 12, de Mateus 24, 31, que é a trombeta da expiação, como eu mencionei, de Levítico 23, 22, de Ezequiel 37, verso 19. Então nós vemos a restauração dos judeus somente após a retirada dos gentios, até para o complemento da 70ª semana de Daniel, que é estritamente judaica, A igreja não esteve presente nas 69 primeiras semanas, haja vista que as 69 semanas se cumpre ali em Mateus 21, no período em que o ungido foi cortado, e a igreja só surge 50 ou 52 dias após a festa da Páscoa, dos pães asmos, das primícias. Depois de 50 ou 52 dias, no período do Pentecostes, a igreja nasce, ali em Atos capítulo 2. Então a igreja não esteve presente nas primeiras 69 semanas, bem como não é mencionada dos capítulos 6 a 18 do Apocalipse, que compreende esse período de tribulação. Então, são duas coisas aqui que eu gostaria de chamar a atenção. A necessidade de nós purificarmos as nossas vestes e o entendimento de que a igreja é retirada para que Deus possa tratar com a nação de Israel. Todo um complemento de profecias que isso é um panorama muito, muito extenso. Mas a purificação das vestes, 1 Pedro 1,22 mostra que nós temos purificado as nossas vestes pela obediência à verdade da palavra de Deus. João 15,3, Jesus diz que nós temos purificado as nossas vestes quando nós ouvimos as Escrituras. Então, cada vez que a igreja, nós como povo de Deus, ouvimos a palavra de Deus, nós estamos purificando então as nossas vestes como uma noiva que será apresentada para o seu noivo para aquele grande dia, Efésios capítulo 5, verso 25 e 26. Lavados, apresentados pela lavagem, pela palavra. Então, cada vez que ouvimos a palavra, cada vez que nos dedicamos à palavra, diferente de Laodiceia, porque a igreja, que é prometida uma porta aberta no céu que ninguém pode fechar, e essa porta é do arrebatamento, é para a igreja de Filadélfia, que é anterior à igreja de Laodiceia. Capítulo 3, versos 8 a 11, para a igreja de Filadélfia. Uma igreja comprometida, uma igreja que é comprometida com missões, que faz menção aos grandes avivamentos com John Wesley, Charles Finney, Adoniram Judson,
William Carey, Jonathan Edwards, né, George Whitefield, os grandes avivalistas, a partir do século XVII, né, os moravianos. Então que nós possamos de fato sermos aquelas pessoas que se dedicam à palavra de Deus, que praticam a palavra de Deus e não indiferentes como a igreja de Laodiceia. Nós vemos a igreja de Laodiceia confortável, alguma coisa está acariciando o seu ego, alguma coisa está dizendo para ela, fique em paz que não vai dar nada errado, que está tudo certo, está tudo bem, sendo que nós somos conclamados a chorar, a nos humilhar na presença do Senhor, para que nós possamos, mediante as Escrituras, purificar as nossas vestes para subir ao encontro do Senhor nos ares, ao toque da trombeta. Amém? Então nós, de fato, possamos ser pessoas que não sejam somente ouvintes, negligentes, mas praticantes da palavra de Deus, independente da situação que nós possamos estar vivendo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.